Abra sua Bíblia no primeiro livro, que é Gênesis. Vamos ler o capítulo 12, alguns versículos. Nós vamos meditar em algo tremendo, o chamado de Deus para Abraão. Vamos caminhar um pouco nessa caminhada com ele, essa saída dele da sua terra, e vamos trazer para os irmãos alguns pontos que nós precisamos meditar sobre eles. Gênesis 12, de 1 a 5, diz assim: o Senhor disse a Abrão, aqui ainda está Abrão, eu não vou ficar falando Abrão para depois Abraão, eu vou falar só Abraão, que ele vai virar Abraão já já. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, que é Sara, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vamos falar com Deus. Pai, fala conosco, queremos ouvir somente a Tua voz. Dá-nos, Senhor, compreensão, entendimento daquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Não permita, Senhor, que nos desviemos para lado algum, que a nossa atenção, então, fique fixa, totalmente centrada em Ti. Mas, mais do que isso, que ao final, Senhor, nós possamos dizer, eu entendi, eu quero fazer assim. Eu quero ser dirigido por Deus, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma história bonita, né? E é uma história que, ela não está aqui porque aconteceu uma história, que Deus já começa a falar do que Ele estaria fazendo conosco. Mas sempre é bom lembrar, tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo confirma o Antigo. Nada é por acaso. Sempre tem uma explicação e uma comparação e um propósito de Deus para que nós saibamos que desde o início Ele estava ligado em nós. Deus fez promessas a Abraão. Deus tinha planos para a vida de Abraão. E dentre os planos que ele fala, ele destaca duas coisas que me chamam a atenção: uma nova vida e uma nova família. E ele diz que ele vai levar Abraão para constituir uma nova família, por isso ele sai daquela família. Isso aí nos deixa uma comparação com aquilo que Jesus está preparando para nós. Nós estamos aqui, depois nós teremos uma nova família. Estaremos com Ele numa nova cidade. Estaremos com Ele num novo lugar que Ele está preparando. Nós sabemos que vamos para um novo lugar, mas nós não sabemos exatamente onde é esse lugar. Ah, é o céu. Sim, mas onde ele fica? Uns dizem, fica aqui na terra mesmo, vai ser um lugar que... Outros dizem, vai ser nas nuvens. Outros dizem, vai ser no céu.
A Bíblia chega a dar alguns detalhes de como será, mas nós não sabemos detalhes, assim como Abraão não sabia. Mas ele sabia aquilo que Deus disse para ele nas entrelinhas. Ele imaginou algo, poxa vida, deve ser algo tremendo. Aí começa a morar o primeiro perigo. Quando alguém diz para você: eu vou te levar para um lugar maravilhoso, e você está indo pela estrada e olha um lugar, contempla e diz: esse aqui é o lugar maravilhoso que Deus falou. E às vezes não é, às vezes e muitas vezes não é. Você ainda nem chegou no lugar. Há um perigo de nós nos deslumbrarmos com coisas que veremos no caminho. E o que é pior, irmãos, não é porque é pior, o que é mais complicado um pouco, é que nessa caminhada a gente vê Deus abençoando a gente. Mas eu não quero falar de bênçãos, embora elas estejam intrínsecas. Em todo tempo Abraão foi abençoado e foi protegido. Isso já está dentro do contexto de Deus para conosco. Elas existem, você não pode desprezá-las, mas eu quero falar sobre um propósito de Deus na nossa vida. Note que o tempo todo que Deus conversa com Abraão, e nos demais capítulos, nos demais versículos, até nessa caminhada, Deus não está prometendo nada a Abraão porque ele é bonito. Deus não deixa de dar atenção a Abraão quando ele cai. Mas Deus não corrobora com as caídas. Esta manhã eu não quero falar daquilo que nós temos que estar atentos, que são pecados na nossa vida. Todos nós já sabemos, temos pregado bastante. Não vou parar de falar sobre isso, mas hoje não é o dia. Mas eu quero falar das coisas que nós sabemos e que todo mundo vê que não é pecado, mas que pode nos tirar da presença de Deus. Aquilo que a gente acha que não seja nocivo, aquilo que a gente acha até o seguinte: foi Deus quem me deu. E é uma contradição a gente pensar: Deus me deu e Deus está fazendo com que isso que Ele me deu me afaste dEle. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Não é sobre, cuidado, você está em pecado, Deus, não. Eu quero falar, cuidado com as coisas boas que você tem. Cuidado com aquilo que Deus tem te dado. A condição era deixar para trás uma vida arraigada em coisas materiais, para ele receber uma nova vida, incluindo coisas materiais. Se você continuar lendo, você vai ver que Abraão tinha muitas coisas, muitos bens. Quando ele chega ao Egito, nessa caminhada que ele vai a Canaã, depois ele desce ao Egito, mostra que ele tinha muitos bens, animais, ele era muito rico. Note que em tempo nenhum Deus falou assim: larga tudo, sai de mão abanando, porque tudo que você tem é pecado, eu não quero, isso é do diabo. Não. Deus disse assim: eu quero que você me sirva com tudo que você tem. Mas ele fez uma observação: largue toda a sua parentela. Deus é contra os parentes? Claro que não. Deus é contra os familiares? Claro que não. Mas há coisas que Deus quer falar conosco para que nós atuemos segundo o propósito dele. E às vezes não está ligado a eu incluir algumas pessoas, mas estar com elas, tudo bem. Mas o propósito é para mim. E cada um de nós tem um propósito. Você quer um exemplo? A salvação é individual. Senhor, o Senhor sabe quanto eu sou bom, o Senhor tem me salvado. Então, em consideração, dá para incluir minha mulher, meu filho, meu coisa? Não. Isso você faz na festa.
que alegria você vê. Então, eu só tenho um convite, mas eu estou aqui com a minha esposa, com meus 2 filhos. Claro, entrem todos. Isso é outra conversa. Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher santa santifica o homem. O homem que ainda não está nesse propósito. E o homem santifica a mulher. O que significa isso? Que ele e ela, individualmente, ele pode exercer na vida do outro um processo de santificação. Amém ou não? Mas ele não tem o direito de dizer, eu estou salvando. Ele pode estar trabalhando para que essa pessoa seja salva. Isso é outra conversa. Por isso que Deus chama Abraão e disse assim, a minha conversa é contigo, o meu pacto é contigo. Muitas pessoas vão ser alcançadas. Ou seja, você continuará próspero, mas sob nova direção. Deus não tem nada contra a prosperidade. Ao contrário, Ele nos promete, Jesus fala sobre isso em vários momentos. Os servos de Deus eram sempre muito prósperos. Não há nenhum erro, não há nenhum defeito. A preocupação de Deus é com aquilo que pode nos tirar do caminho, ou tirar o foco daquilo que podemos e devemos receber mais e não recebemos, porque nós obstruímos. Mas Jesus também tem uma promessa para nós. Então, já que eu estou falando que o antigo aponta para o novo, nós temos que pegar essas mensagens do Antigo Testamento e encaixá-las e mostrar. Ela está dentro do contexto do que vivemos hoje, senão é coisa passada. Se eu não puder aplicar o Antigo Testamento na nossa vida de hoje, ele não serve mais. Ele está ultrapassado. Mas quando eu pego aquilo e trago para os dias de hoje, e aplico e mostro, ou consigo ver, que aquilo faz parte da nossa vida hoje, foi por isso que foi criado lá atrás, aí está, a Bíblia é completa. Por isso que a Bíblia não pode ser o antigo nem ser o novo. A Bíblia é a Bíblia. Em 2 Coríntios 5,17, Jesus fala que nós teremos uma nova vida. Que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o que é tudo? Aí inclui tudo, inclusive a nova família, a nova terra, a família que nós somos. Se estamos em Cristo, teremos uma família abençoada, e a família que herdaremos. Nós aqui estamos fazendo preparação, estamos treinando para a nossa família que teremos lá no céu. Então nós temos hoje, eu posso dizer assim, entendam muito bem, 2 famílias. Não é pecado ter 2 famílias se for assim. A sua família genealógica e essa família que você faz parte, que depois vai juntar com as demais famílias que são uma só, estão em partículas, estão em células, igrejas, e dali o Senhor vai pinçar e levar e fazer uma família. Então você tem hoje a sua família, mas depois você vai deixar a sua família e vai ter uma nova família. Mas esse deixar, é tão gostoso esse deixar, que você vai ter tanta alegria que você não vai se lembrar da família que você tinha, porque você vai ter uma família, tudo será completo no céu. Isso é outra pregação. Quando ele fala de uma nova cidade, eu vou te levar para um lugar, Jesus também disse aí, eu estou indo para a casa do meu pai, vou preparar um lugar. Nós não sabemos, mas imaginamos. A Bíblia fala, lugar, ruas de ouro, muros de jaspes luzentes. Eu sei que vai ser um lugar muito agradável, principalmente pela presença de Deus.
nós estaremos com Ele eternamente. Em Apocalipse 21, ele fala assim: nós teremos novos céus e nova terra. Deus estará conosco. Mas Abraão levou consigo alguém que Deus não falou para ele levar. Ele não diz, é proibido levar Ló. Mas ele diz, sai, deixa todo mundo. E ele levou Ló. Eu quero primeiro dizer das coisas boas. Ló era sobrinho dele, filho de Arã, que havia morrido. A Bíblia não dá detalhes, mas de repente, Abraão falou assim, eu me sinto no dever de cuidar de Ló. Eu vou criar Ló. Ló está conosco. Tudo indica que Ló era uma pessoa muito boa. Lá na frente, quando Abraão chama Ló e diz, olha, nós não podemos caminhar juntos mais. Mas está havendo confusão entre os nossos pastores, e nós somos irmãos. Ele está dizendo o quê? Nós somos da mesma família. Então, Ló não era a pessoa, pelo menos aqui nesse momento, né? Nós gostamos muito de apedrejar, né? Ló, miserável, foi para Sodoma, depois, aquele monte de coisa que aconteceu. Há consequências nas escolhas, isso é inevitável. Já preguei aqui, aquilo que você planta, você vai colher. Você quer colher laranja? Plante laranja, não plante abacate. Você tem o direito de escolher o que plantar, você não tem o direito de escolher o que vai colher. Você não pode mudar o curso. E é interessante, o que me encafifa mais, o que me deixa às vezes, por quê? Porque essas perguntas de vez em quando me fazem. Por que Deus deixou aquilo acontecer? Mas Deus tem que deixar. Aconteceu uma coisa que você escolheu, ao contrário? Ao contrário, Deus deixa você decidir a sua escolha. Durante essa caminhada, algumas vezes, Abraão deu uma pisada de bola. Eu estava lendo ontem de novo, porque passa, né? 2 vezes, não foi uma, foram 2 vezes. Ele mente dizendo que a mulher dele era irmã dele. Uma aqui no Egito, outra lá em Gerar. 2 vezes. Uma, e o cara quase mata ele. Rapaz, está maluco, você não pode fazer isso. Eu ia pegar sua mulher, rapaz, e Deus está aqui me puxando a orelha. Leva essa mulher daqui, leva tudo, vai embora. Alguns anos depois, muitos anos depois, ele repete a mesma coisa, com medo de morrer, e diz que Sara, segundo o rei, Abimeleque. Por quê? Por que Deus não impediu? Porque Deus não impede. Deus não impede certas coisas na nossa vida. Deus é feito para nos proteger quando o inimigo nos ataca, mas Deus não pode te proteger quando você decide fazer bobagem, porque senão ele é conivente com o mal. Vocês já pararam para pensar nisso? Então Deus esteve com Abraão, protegendo. Nós vamos ver aqui alguns detalhes. É importante que nós percebamos, mas o que eu quero dizer? A mensagem de hoje, libera Ló. Libera Ló. Vamos ver alguns significados para os nossos dias. Ló pode representar na nossa caminhada tudo aquilo que nos atrapalha para deslancharmos nas promessas e no propósito de Deus. Por exemplo, crescimento na obra de Deus. Ló pode representar. Por que, pastor, se ele era tão bom? Ele era sobrinho do homem. Porque nós somos carnais. E muitas vezes nós estamos preocupados com o que está acontecendo à nossa volta e nos esquecemos que Deus nos chamou para alguma coisa e nós paramos e dá um time aí, Jesus, que eu vou cuidar disso aqui.
E uma das coisas que a Bíblia não me fala, mas o Espírito Santo mostra quando a gente está estudando, e se revela assim, é que Ló, só uma questão de letra, mas muda tudo, né, irmão? Ló tinha muitos bens também, ele tinha muitos animais. Será que em determinado momento, em vez de Abraão se preocupar com o chamado de Deus, ele não estava preocupado em comparar o que ele tinha e o que o Ló também tinha? Será que Ló não ofereceu influência na vida de Abraão, para ele prestar mais atenção nas coisas materiais, ter mais cuidado? Cuidado, olha a fome, nossos animais. Então, por isso ele desceu ao Egito? Não sei. Mas pode ser, porque nós sabemos que na hora da separação, quando Abraão diz assim: Ló, escolhe o lugar que você quer ir, ele escolheu o lugar que fazia bem às vistas. Aqui cabe o meu gado, aqui, e eles tinham dito, a terra não era suficiente para suportar os animais de todos eles. A Bíblia diz isso. Mas o Deus que chamou não é suficiente? Ele não torna suficiente aquilo que é insuficiente? Eu quero fazer essa pergunta para os irmãos. Será que Deus está dormindo quando Ele vê que você tem R$200 e trabalha honestamente, segue a Ele, tem contas para pagar, que você não teve culpa, o governo aumentou o imposto, alguma coisa, não é aquela dívida exagerada que você fez? Não, isso aí é responsabilidade sua. Mas será que Deus não está vendo que você precisa de mais? Será que Deus não percebe que nós precisamos da sobrevivência diária? Se Ele não soubesse, você estava morto, porque Ele sopra nas nossas narinas 24 horas para termos o fôlego de vida. Não para nem um segundo. Você já parou para pensar nisso? Eles eram parentes. Não havia contendas entre eles. Aqui ainda não. E não vai haver. Porque muita gente, Ló brigou com Abraão. Me mostra isso na Bíblia. Quem brigou foram os seus funcionários. E Abraão disse assim: para não estragar isso, os seus funcionários, os seus pastores estão brigando com os meus pastores por causa disso aqui. Não podemos caminhar junto. Há um momento na nossa vida que nós temos que liberar Ló. Se temos alguma coisa na nossa vida que está nos atrapalhando de crescer em Cristo, eu quero falar sobre isso. Crescer em Cristo. Por que você marca passo? Porque você está há 10 anos na mesma coisa. Porque há 20 anos você não sabe orar. Porque há 20 anos você tem medo de evangelizar. Porque há 20, 30 anos, há 40 anos, você nunca traiu a sua mulher, nunca traiu o seu marido, nunca fumou drogas, nunca fez nada de errado, mas você não sai do lugar espiritualmente falando. Por quê? Certamente você está embaraçado com alguma coisa que está te prendendo, chamando a atenção. Eles não tinham contendas. Em algumas situações, você vai lendo lá, vai caminhando, Abraão se sentia responsável, como se Ló fosse filho dele, filho do meu irmão que morreu. Não posso abandonar esse rapaz. Mas há momentos na nossa vida que nós temos que abrir mão, e de coisas que queremos e gostamos. Dá um salto, você vai estar com a perna doendo hoje, que você vai dar um salto lá no Antigo Testamento, depois dar um salto lá no Novo Testamento. E Jesus disse assim: olha só, se você não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por causa de mim e no Evangelho, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo, se você não brigar com os seus, abandonar, odiar, não. Se você não entender que você precisa liberar em certos momentos, quando empatarem as decisões, você tem que ter uma decisão.
ou eu ou eles. Porque eu não estou falando de vida aqui, estou falando de vida lá. Eu estou falando de uma preparação para você estar ali, você precisa ter fé nisso. E nós estamos preocupados com 90 anos de vida. Eu com 108. As pessoas estão tanto profetizando para mim, eu vou assumir, 108. 108 falando e pregando, tá, irmão? Não é 108 bobo lá caído, não. Quero estar, senão também o Senhor me leva. Mas e uma eternidade que eu vou viver? Nós estamos preocupados com uma coisinha desse tamanhozinha, quando nós vamos viver eternamente. Não é viver igual, já falei isso aqui, o anjinho. Não, irmãos, nós vamos caminhar, vamos andar, vamos aprender, Deus vai estar conosco. Leia Apocalipse, você vai entender. Ele nos ensinará o tempo todo. Professor da escola dominical, Deus. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Não vai ter escola dominical lá, tá, irmãos? Vai ter escola diária. Em 2 Timóteo 2,4, Jesus diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, para agradar àquele que o alistou para a guerra. Ele não está dizendo, ninguém que milita tenha negócios nessa vida. Senão, Deus, pera, o Senhor ainda não nos buscou, nós ainda estamos dependendo de pagar nossas contas. O Senhor não quer que a gente tenha negócios? Ele não está dizendo isso. Então, eu não estou dizendo que nós não devamos ter, eu estou dizendo que essas coisas não podem nos tomar de Jesus. Então, agora já deu um pulo lá no Novo Testamento. Jesus pede para não nos embaraçarmos com coisas deste mundo. Algumas vezes, Abraão se embaraçou. Ele se embaraçou quando ele olhou assim, mas vai faltar comida, eu não sei o que, nós vamos morrer. Como vai morrer se Deus falou que ele seria pai de uma grande nação? E nem filho ele ainda tinha. Não é verdade, irmão? Você fala assim, pastor, você está falando isso porque você não sabe a vida que eu estou levando. Eu estou no fundo do poço. Eu falo, você fala isso de mim porque você não me conheceu antes de ser pastor. E para que eu estivesse aqui, eu tive que honrar ao meu Deus, para que Ele honrasse a palavra dEle na minha vida. Você pensa que eu nunca passei necessidade? Privações? Mas eu nunca deixei de ter aquilo que eu precisava ter. Então eu estou falando daquilo que eu vivi, irmãos, e tenho vivido. Porque se eu não posso resolver algumas coisas na minha vida, eu não tenho que me preocupar, porque eu não posso. E se eu posso, eu não tenho que me preocupar, porque eu posso. Jesus aqui não está dizendo, é pecado você ter isso, ele está, cuidado, não embarace com isso. Em Lucas 10:4, ele diz assim, não levem bolsa, nem sacola. Está te lembrando alguma coisa? Quando você for para o céu, de vez em quando você assim, você vai deixar tudo aí, você não vai levar dentro do caixão, não, vai botar dentro do caixão, isso é uma coisa, mas está aqui dentro. Ele está enviando os 70. Para quê? Para falar daquilo que ele falou para Abraão, e falou para você, e você está fazendo, e outros farão. Ele está dizendo, gente, vamos caminhar para uma cidade nova que Jesus vai nos dar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crescer espiritualmente, porque se não crescermos, nós não vamos ter força para lutar com aquilo que nos embaraça. Não levem bolsa, não levem sacola, não levem sandálias. Não criem vínculos. Mas tenham sacola, tenham bolsa. Nessa viagem, não, porque você não vai precisar. Eu não quero que você chegue lá. Quantas malas você trouxe? Eu lembro que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos com um pastor, fui em missão com ele, primeira vez, para ficar 20 e poucos dias.
Meu irmão, hoje eu morro de rir, tenho uma vergonha. Quando eu cheguei lá no aeroporto, que o pastor de lá veio nos pegar, ele olhou, eu lembro até hoje, ele falou assim, o irmão se mudou para cá, hein? Levei 3 malas, irmãos, 3 malas. Ele falou assim, mas o irmão vai morar aqui, vai ficar aqui? Não, né? Então não precisava disso tudo não, irmão. Uma mala já é o suficiente, eu não tinha experiência. E nós, às vezes, estamos nessa toada, prendendo-nos, desviando-nos daquilo que não vamos precisar. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, quando você for fazer alguma coisa para mim, você só vai levar aquilo que eu preciso que você leve. Então, deixe sacola, deixe aquilo que te prende, deixe bolsa, deixe sandálias, não leve, só a sua que você está, porque você não tem muito tempo para fazer o que eu estou pedindo que você faça. Note que Abraão estava sendo abençoado sempre ele estava protegido, mas ele, por exemplo, derrapa a primeira vez, quando ele se preocupa com a escassez e desceu ao Egito. E ali teve grandes consequências. Ali ele mentiu. Mas Deus continuou com ele depois da mentira. Ele apertou. Deus não abonou a mentira. Deus fez ver, você está vendo? Cada mentira. Dali ele traz uma escrava egípcia, que foi lhe dada de presente. Cuidado com os presentes que nós recebemos. Até hoje está essa confusão. Porque dessa escrava nasce com ele quem? Ismael. E depois nasce com Sara, Isaac. Ele diz, este é o filho da promessa. Aquela promessa que eu falei lá em Gênesis 12, Abraão, é essa aqui. Eu vou te dar uma nova família. É esse aqui. Mas eu vou abençoar. Presta atenção nisso, irmãos. Eu vou abençoar Ismael. Ele também será uma grande nação. Mas eu estou falando de Isaac. É como se eu estivesse ouvindo Deus falar assim, Isaías, eu vou abençoar suas casas de praia, mas eu estou falando da casa lá do céu. Você pode ter suas casas de praia, irmãos, eu não tenho, quem quiser me dar uma, fique à vontade. Eu vou abençoar os seus bois, você fazendeiro, os seus gados, os seus automóveis, eu vou abençoar, mas não era disso que eu estava falando. Eu estava falando da carruagem do céu, estava falando das coisas que nós teremos lá, é disso, mas você pode ter, não tem problema não. Deus protegeu Abraão quando ele não foi morto. Em versículos 13, aqui ainda dentro do capítulo 12, e o versículo 18, ele fala que ele diz, não, porque olha só o que diz aqui. Diga, pois, que você é minha irmã, falando para Sara, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Me conservem a vida, não me matem. Ao versículo 18. Faraó chamou Abraão e disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E depois ele libera. Então essa é a primeira mentira, né, dele. Depois ele vai mentir de novo lá na frente. Nós não vamos entrar aqui. Vou terminar antes dele chegar lá na segunda mentira. Ele estava dizendo, vão me matar. E Deus protegeu, porque foi Deus que falou com Faraó. Ué, mas Faraó era filho de Deus? Ué, mas a pessoa precisa ser filho de Deus para Deus falar com ele? Deus não vai usar as pessoas que não são dele, mas vai dar oportunidade de usá-los. E a mesma coisa ele vai fazer lá com Abimeleque. Olha só, eu vou triturar vocês, devolve essa mulher, porque eu tenho planos. Eu falei com ele lá em Gênesis 12, que ele ia sair com a mulherzinha dele, e eles iam fazer uma nova
Mas tudo vai acontecer na vida de Abraão, depois que ele libera Ló. Não se trata apenas de bênçãos e de proteção. Isso está sempre embutido nas promessas de Deus. Mas o principal que eu quero que você guarde é cumprirmos o propósito de Deus para nós. Vamos liberar Ló? Vamos entender o que significa isso. Quais são as metáforas? O que é aquilo que quero trazer para a igreja nesta manhã para nós encerrarmos? Quando é que nós liberamos Ló? Ou quando não liberamos Ló? Quando não liberamos Ló, é quando nós nos garantimos em dois senhores. Não sermos fiéis, porque se eu me garanto em dois, eu não sou fiel. Nos apegamos a bengalas e ajudas fora de Deus. Toda vez que fala, ninguém pode servir a dois senhores, logo se pensa, ele está falando aqui do dinheiro, está vendo, está dando, você vai quebrar a cara, porque eu não vou falar. Eu vou falar de coisa muito pior do que o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Deus não está falando, Jesus não está falando de dinheiro aqui não, irmão, isso é fichinha para ele está falando da infidelidade. E eu quero levar a infidelidade sua para quando você divide Deus com um amigo, você divide Deus com outro Deus, quando você divide Deus com outro santo, quando você divide Deus com aquele que você acha que vai dar uma ajuda. Não, é melhor pedir a todos os santos, né? Porque Deus pode estar muito ocupado, ô meu irmão, tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia da sua vida. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você não pode servir a dois senhores quando você diz assim, vai que. Você não vai que nada. Você pode ter 200 amigos. Eu coloquei aqui para ajudar, sabe Deus? Porque se o senhor não der, tem o deputado tal, tem o presidente da república, tem o Senado, tem isso, que eu tenho muito conhecimento. Você vai para o inferno e não vai ver. Porque se Deus parar de soprar nas narinas dele, você não tem ajuda. Aqui eu estou falando de fidelidade. Deus não aceita infidelidade. Por que ele não aceita a infidelidade? Porque ele formou a igreja dele na fidelidade. O casamento dele com a Cristo, com a igreja, fala em fidelidade. Por que que o último mal a ser vencido vai ser a Babilônia? Não vai ser Sodoma e Gomorra, não vai ser o Egito. Por que Deus não está preocupado com isso? Ele está preocupado porque na Babilônia se ensinou a infidelidade, a servir a outros deuses, a se agarrar em muletas, e essas muletas agora você pode botar o que você quiser, agora pode botar até o dinheiro, garantindo no seu capital que você tem guardado, porque vai que um dia eu posso precisar. Meu irmão, existem doenças hoje, está lá, olha só, você conheceu uma pessoa tão rica quanto o Schumacher, piloto de Fórmula 1, está vegetando há não sei quantos anos, já gastou praticamente toda a fortuna dele, ele era um dos homens mais ricos, mas não tem solução, segundo dizem, e eles não querem matar. Eu não vou entrar nesse detalhe, desligar a máquina, não sei como é que está, ele nem aparece. É Deus quem tem o controle. O que Deus quer é que você seja fiel, um só Deus, um só Espírito, é isso. Então você precisa liberar o Ló. Talvez Abraão disse assim, eu vou ficar aqui com Ló, porque vai que eu fico doente, o Ló leva o meu rebanho. Eu vou ficar aqui pensando, porque vai que falta algumas ovelhas. Isso sou eu que estou falando, tá, irmão? A Bíblia não está dizendo isso. Mas eu preciso disso para aplicar Ló. Vai que faltam as ovelhas aqui, e eu pego umas emprestadas do Ló. Eu preciso estar perto de Ló. Ló me faz bem, Ló me ajuda, ele é meu sobrinho,
Libera Ló, meu amado, porque quando Deus percebe que Ló pode estar te atrapalhando, você não vai crescer, você vai ficar dando volta, você vai ficar marcando passo, vai descer no Egito e volta para lá e volta para cá, até que você resolve liberar Ló e diz assim: Senhor, eu confio. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26, 4. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Daqui a pouco eu vou dar detalhes mais dos lós da nossa vida. Começando por bens que demandam manutenção e cuidado constante. Irmãos, eu tinha um amigo que ele comprou um carro velho e foi fazer uma viagem. Aí ele chegou lá na viagem e ele brincou assim: cara, eu tinha que vir essa viagem, mas eu precisava de trazer o carro, porque o carro parava toda hora, paravam para empurrava todo mundo, para. Ele disse assim: o carro foi um problema. Eu só estou fazendo uma comparação mais ou menos bobinha, não é verdade? Mas às vezes nós compramos uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu sei que a igreja vai olhar para mim hoje, mas não briga comigo hoje, não. Tá, eu estou velhinho, irmãos. Às vezes eu falo bobagem. Eu vou até falar de olho fechado, irmão, que eu não quero ver a cara de você, irmão. Às vezes, irmãos, nós compramos um cachorrinho, botamos dentro de casa e paramos de vir à igreja porque o cachorro demanda de tanto cuidado. Vocês estão ainda aí? É um exemplo muito bobo. O pastor uma vez foi visitar uma irmã. Por que a irmã sempre chega atrasada na igreja, ou às vezes não vai? Pastor, é tanta louça para lavar. Toma o café da manhã, aí tem que lavar, porque eu tenho que deixar tudo prontinho, arrumado. Porque se chegar alguém aqui em casa, você diz para ele: não deu tempo que eu estava na igreja, só isso. De vez em quando, eu não lembro das pessoas, tá, irmão? Não lembro de quem me falou isso, embora eu tenha uma memória boa. Mas de vez em quando alguém chega para mim e fala: pastor, eu não vim porque chegou visita lá em casa, meus parentes. Está errado, irmãos. Ele sabe que você é crente. Diga para ele: você vai lá em casa? Então chega depois do meio-dia, porque eu estou na igreja. Ou você também fala assim: eu vou faltar ao trabalho porque meu irmão vai lá em casa. Ele sabe que você trabalha, mas ele pergunta antes: você chega do trabalho que horas? 7:30 da noite. Então eu vou lá. Ué, por que você não vai às 4? Infidelidade. Aprenda a dizer: querido, olha só, você me conhece, eu sou crente em Jesus, eu tenho um serviço na igreja, não só serviço, eu preciso estar lá. Não estou dizendo que sempre, uma vez ou outra é uma, mas sempre o camarada te pega na hora de ir para a igreja. Solta esse ló, irmão, libera esse ló. Disse: irmão, mas ele vai brigar comigo? Que briga, irmão, então eu não gosto de você. Vocês ainda me amam, irmão? Estou orando a Deus, pastor. Para quê, irmão? Me ajuda em oração. A minha casa é muito pequena, pastor, não dá para nada. Eu preciso comprar uma casa maior. E o pastor ajuda em oração. Irmãos, vamos orar. Aí, acabou de comprar a casa, traz a chave aqui na frente. Estamos consagrando a chave. Ai, que alegria. Você tem visto fulano? Não. O que houve? Pastor, comprei uma casa grande, está dando um trabalho. É tanta coisa para arrumar, pastor. Mas Deus é comigo, eu não deixei de ser crente, não. Abraão também não. Libera o Ló, irmão. Libera o Ló. Pausa. Não estou falando que você vai para o inferno. Muito provavelmente não por isso. Claro, eu não acredito que Deus falou assim: você estava cuidando da casa, vai para o inferno. Deixa eu ver aqui. Não, esse não é o parâmetro. Não. É você que não vai sair do lugar. Você não vai ouvir o que está sendo pregado. Você não vai participar, você não vai estar aqui junto, você só vem uma vez ou outra, você está igual o cachorro que caiu no caminhão de mudança.
cego em tiroteio, você está assim meio perdido. E o que vai acontecer? Você vai se afastar, irmão, porque você vai dizer, eu não estou conseguindo acompanhar, é melhor eu não ir. Manutenção demais, limpeza, isso são lós. Esse tempo poderia ser desenvolvido para o seu crescimento espiritual. Aqui nós falamos de tempo, tesouro e talento. Em Lucas 14, Jesus fala disso. Ele começa a fazer os convites. Senhor, estou apaixonado por ti. Mas o Senhor me... Mas eu comprei um campo. O Ló. Eu comprei um campo. Eu preciso cuidar do campo, porque afinal a Bíblia manda eu cuidar tudo muito bem das coisas, e o Senhor me deu esse campo, e às vezes Deus não deu, Ele que foi comprar. Eu comprei 5 juntas de boi. Eu casei-me. Às vezes a gente ora para o irmão arranjar um casamento, depois se arrepende, né? Porque casou e sumiu da igreja. Era melhor não ter casado. Mas se não casava, não vai para o céu, pastor? Mas onde está escrito isso? Solteiro vai para o céu, viúvo vai para o céu, casado vai para o céu. Todo mundo que fizer a vontade do Senhor. Mas tem outros lós. Pessoas da nossa convivência. Não se iluda. Há que haver renúncia na nossa vida para as coisas deslancharem espiritualmente. Quanto mais você viver com pessoas da sua convivência te dando coisas que não são de acordo com as coisas de Deus, é o Ló te atrapalhando, é você descendo no Egito, é você, como diz o mineiro, trupicando no liso. Sabe o que o cara falou? O cara era tão coisa que ele tropeçava no liso. Porque você tropeçar em um terreno sinuoso é diferente, no liso, marcando passo. Por quê? Porque você está dividindo, meu irmão. Libera Ló. E olha que Ló já estava com segundas intenções. Vê lá na frente, quando Abraão vai chamá-lo e vai dizer, Ló, nós não podemos caminhar juntos. Caminharão 2 juntos, se não houver acordo entre eles? A Bíblia diz isso. Então Ló, dado o momento, ele começa, ou desde o início, a Bíblia não me diz, mas ele era mais focado no material, tanto que ele vai decidir, deixa eu ver, escolher o lugar que eu vou, que campina bonita, uau, que grama, hein, eita, olha a água, uau, só que ele não lembrou que ele estava perto de Sodoma. A atenção dele era voltada para as coisas materiais. Irmãos, repito, tenham muitas coisas materiais, desde que você possa dominar sobre elas. Tenha muito dinheiro, desde que você mande no seu dinheiro, não ele em você. Tenha. Agora, tenha dinheiros e tenha bens que você possa fazer com que eles, junto com você, sirvam. Por isso é que Josué disse, eu e a minha casa. Quando ele está dizendo, se você for olhar lá, buscar no original, ele não está dizendo eu, a minha esposa e meus filhos, eu e a minha casa. Meu porco, meu camelo, meu papagaio, tudo meu, serviremos ao Senhor. Você precisa servir ao Senhor com tudo que você tem na sua casa. Com seu carro, tem irmão que tem um carro, não dá carona, com medo de sujar de barro o tapete do carro dele. Não é o caso aqui. Aqui nós vamos para o retiro espiritual, o retiro de famílias, e os irmãos oferecem, sai todo mundo encaronado, que é com carona. Quem não tem carro, vai, nunca teve dificuldade, mas há pessoas que são assim. O que precisa acontecer? Você terá que estabelecer prioridades. Se você quiser ter a mão do Senhor total e plena sobre a sua vida, você tem que definir o que você quer. Há coisas desse tipo, essas coisas desse tipo que eu falei, elas impedem ou retardam o agir de Deus em nós.
Às vezes, queremos ser como alguém cheio do poder e usado por Deus, mas não queremos pagar o preço. Aí vivemos pedindo esmola. O pedir esmola não é pedir oração, é sempre dizendo assim, é o crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, 6 horas. Ele não ora. E há orações que eu estou me negando a orar. Antes eu converso, eu oro depois. Irmão, primeiro, não vou orar não. Não vou orar não. Eu vou falar o seguinte, toma tenência na sua vida, irmão, toma juízo. Em alguns casos que eu tenho mais costume, vai tomar vergonha na cara, irmão. Você vai me pedir oração para isso? Nem que eu não conhecesse a Bíblia, eu conheço Jesus, eu conheço a Bíblia. Não de capa a capa, naturalmente. Mas eu conheço, eu estou fora do propósito, não vou orar por isso. Deus não vai abençoar, ainda vai me puxar a orelha. Rapaz, você tem cara de pau, Isaías, de orar por um troço que está fora da minha palavra? Libera Ló, irmão. Tem gente que está marcando passo na sociedade, o seu sócio, você talvez precisa liberar ele. Ele está te travando. Eu tenho tanta inveja. Aquela irmãzinha, aquilo é vaso puro, canela de fogo, sapato do Altíssimo. Tem um cara que fica falando isso aí. Trombeta de não sei da quando. Não estou debochando não, irmão. Eu queria ser assim. Você pode ser, porque quem fez com ela, faz contigo. Mas libera logo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, olha para mim todos. Nesses 40 e poucos, 50 minutos que eu estou aqui pregando, você já identificou um ou outro Ló que você precisa liberar? Fala sinceramente, quem já identificou na sua vida, levanta a mão assim. Eu falei que o negócio do cachorro, irmão, foi só um negócio que veio na hora aqui, não é proibido ter cachorro não, tá? E nem gato. Não. Eu só falei o seguinte, se você não pode ter um cachorro, não tenha. Estou falando para uma plateia seleta. Se você não pode ter uma moto, não tenha. Se você não pode ter um carro, não tenha. Se você não pode ter uma casa de praia, se ela vai te tirar da presença de Deus, não tenha. Peça amigos que te convidem, de vez em quando você vai na casa deles, é melhor até você nem paga imposto. O que eu estou dizendo é isso. Quantos irmãos estão entendendo? Não é proibido, não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas que embaraçam você e não deixam, você não tem tempo, não tem cabeça. Por quê? Porque você está cuidando das coisas ali. Vamos terminar. Libera Ló. Abra mão de embaraços. Abra mão de preocupações descabidas. Apegue-se ao reino. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Livremos daquilo que nos embaraça. Só isso. Pastor, graças a Deus, o senhor acabou de pregar, eu não vi nada que me embarace. Você é um homem e uma mulher de Deus. Continue assim. E ensine aos outros a se desembaraçarem. Vamos ficar de pé, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha bem dentro dos meus olhos. Eu vou fazer um negócio diferente aqui hoje, hein? Beto, posso caminhar aqui um pouquinho, Beto? Posso, né? Olha, eu vou passando, vocês vão olhando para mim. Eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta vai ecoar. Vocês entenderam a pregação? Entenderam? Entenderam mesmo?
Eu tenho uma palavra de apoio aí? Tem? Vai firme, pastor, continua. Tem aí? É Renata? É Vinícius? Pedro, né? Pedrão. Tem aí? Vocês entenderam? Entendeu? Você sabe que eu te amo, né, cara? Verdade. Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Se eu te chamar lá na frente, você explica para o povo? Fala, explica. Pode falar, não vou te chamar. Está tudo firme aí. Você entendeu também? Você é bonito igual seu pai. Queridos, o que eu queria fazer parece uma brincadeira, parece que eu estou... Né? Primeiro que o pastor é meio doido assim mesmo, né? Doido por Jesus. Eu não estou falando de pecado nesta manhã. Eu estou falando de compromisso para Deus te usar, como fez com Abraão depois. Eu estou falando de confiança em Deus. Ele é fiel. Ele cumpre o que ele fala. Como é que eu vou saber, pastor? Só testando. Mais nada. Irmãos, se alguém comentar com alguém que o pastor falou que é pecado ter um cachorro, que é pecado ter uma casa, que é pecado, vocês repreendam. Não, que é isso, irmão? Irmão, você estava em outro lugar, irmão. Não, ele não falou isso. Não, ao contrário, ele pediu para você comprar mais. O que eu estou dizendo é com o cuidado para não se embaraçar, que isso pode te atrapalhar. Se não atrapalha, vá em frente. Sempre lembrando que você está contribuindo também para deixar tudo aí para o anticristo depois, né? Você não vai levar nada para o céu, mas pode usar. Fique à vontade. Não estou dizendo com isso, vai ficar para o anticristo, então não vou comprar. Mas aí vai guardar o dinheiro, o camarada lá vai congelar. Não. Use. Nada disso é pecado. Eu quero que fique. Fala assim, pastor, eu entendi que nada disso é pecado, mas pode me tirar do caminho. Que caminho? Da salvação? Não. Eu também nunca, a Bíblia não me diz, mas eu não creio que você vá para o inferno, porque tem 3 carros. Eu quero bater nessa tecla, irmãos. Eu estou falando do crescimento. Você sabe por que o mundo está vencendo algumas coisas? Porque a igreja está se apequenando. Apequenando? Está ficando pequena, está se... encolhendo. De medo, está com medo. Nós temos que levantar. E se eu morrer? Aí você já vai direto para onde Abraão teve que fazer um monte de caminhada. Você vai direto, vai acordar na avenida central do céu. Eu não quero que ninguém morra, irmãos. Não vai entrar agora no meio do tiroteio, ali na linha vermelha, não sei o quê. Para tudo, que eu sou a igreja. Você é louco, não faz isso, vai levar um tiro, um baço na cabeça. Não tem necessidade. Não é isso. Eu estou falando o seguinte, igreja, acorda. Você não está usando nem, diz que nós não usamos quanto do nosso cérebro, vocês que são cientistas aí, nem 10%. 10 é muito até. Nós não estamos usando nem 10% da capacidade que a igreja tem. É isso que eu estou falando nessa manhã. Libera Ló. Você que identificou o seu Ló, não precisa me chamar. Ora aí no seu lugar e diz assim, eu estou liberando aquele sócio, aquela ingresia, aquele camarada que agora que eu acordei aqui, está me fazendo andar para trás. Libera Ló. Isso tem a ver também com alguma coisa que não é sucesso na sua vida. Não é só com a vida espiritual, tá? É bom lembrar disso. Às vezes você não está prosperando na sua vida material, porque você tem um Ló ali que só está pensando em coisas materiais e você está num jugo desigual. Libera Ló. Deus vai mandar um outro Abraão para estar ao seu lado. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor deu para mim, primeiro. Eu já identifiquei algumas coisas que eu preciso liberar. Até aqui dentro da igreja, Senhor. Alguns lós aqui dentro da igreja que estão me prendendo, estão tomando meu tempo. Eu podia estudar um pouco mais e estou resolvendo um negócio que quebrou ali, um negócio que arrancou ali. Senhor, eu vou liberar o Ló. Agora é contigo. O Senhor precisa arranjar e
pessoas para ajudarem. Libera, Senhor, o nosso Ló. Estou dando a você agora a oportunidade de falar, Senhor, libera o meu Ló, que é aquilo assim, assim, assado. Estou abrindo mão. Senhor, nós queremos que tudo prospere na nossa vida, não em termos de bênçãos apenas, isso já é inerente ao teu chamado, não em termos de cuidado, isso é inerente. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, já está aí. Mas eu estou falando de uma vida contigo. Nós queremos ter poder e autoridade sobre demônios, nós queremos ter poder e autoridade sobre enfermidades, e eu agora profetizo sobre a sua vida, uma unção sobrenatural, de cura e libertação. E você busca, veja se há alguma coisa que impede de você alcançar, e seja cheio do Espírito Santo nesta manhã. Comece a buscar agora, a partir de agora, dizendo, Senhor, eu vou desenvolver e cumprir o papel que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Alguém precisa de uma oração específica? Alguma coisa, pastor, essa palavra, eu estou com meu peito aqui, está com taquicardia, eu tenho umas coisas, e eu vi um Ló que eu tenho que liberar, mas não vai ser fácil liberar.